consegue se comunicar com essa pessoa de uma forma mais saudável, mais a gente consegue manter um relacionamento equilibrado, onde a gente consegue ouvir a pessoa, onde a gente consegue ouvir as queixas daquela pessoa, daquele paciente, no caso, mas a gente não se irrita com isso, porque a gente percebe que essa pessoa, ela está fazendo o melhor que ela pode. Ela está tentando o máximo possível ser como ela era antes. Olá, tudo bem? Eu sou a Leca Raine, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala sobre esquizofrenia e também sobre autoestima. O nosso tema de hoje eu acredito que é bem interessante, porque eu vou trazer aqui para vocês o resultado de algumas pesquisas, da qual eu fiz parte. Foi o seguinte: os conflitos que podem surgir nas famílias que têm uma pessoa, um paciente identificado com algum transtorno mental, com algum tipo de transtorno mental. É claro que essas pesquisas eu não vou poder identificar ninguém, aliás, nem no próprio trabalho, as pessoas que gentilmente nos ajudaram, dando o seu depoimento, respondendo nossos questionamentos. Essas pessoas, elas não vão ser identificadas, mas eu gostaria de trazer aqui para vocês, principalmente se você é pai, se você é mãe de uma pessoa que apresentou algum transtorno mental, eu gostaria, e se você tem esse transtorno também, eu gostaria de trazer algumas experiências que a gente pôde comprovar de perto. Uma das coisas que a gente percebeu é que as famílias onde existe mais conflito são justamente aquelas famílias onde existe menos comunicação. Naquelas famílias onde existe menos informação acerca desse adoecimento, do adoecimento em questão. No caso da esquizofrenia, podemos presenciar pessoas que achavam que a pessoa não tinha exatamente aquilo tudo que ela dizia ter. A pessoa que lidava com essa esquizofrenia sem ter informação, achava que o seu paciente, eu vou chamar assim, o seu paciente, para poder distinguir, para ficar clara esse vídeo. Mas vamos falar assim, então essa pessoa que cuidava desse paciente ou que vivia na casa desse paciente, ela não achava que a esquizofrenia fosse capaz, por exemplo, de fazer com que essa pessoa não trabalhasse. Achava que não trabalha porque não quer, não trabalha porque não quer trabalhar. Porque se ela consegue ficar sentada assistindo televisão e fumando o dia todo, ela consegue trabalhar. Então, a informação de que a esquizofrenia ela faz exatamente isso, ou quando esse tratamento não é muito adequado, ou mesmo quando esse tratamento ele está tendo sucesso, mas a pessoa ela fica parcialmente motivada a fazer as coisas, mas essa motivação ela não chega a ser igual à motivação que ela tinha antes. Então a informação é muito importante. Você ter informação acerca do que do seu paciente tem é muito importante. Outra questão, a pessoa fala uma coisa agora e depois ela muda de ideia, não dá para confiar, é uma pessoa em que a gente não pode confiar. Gente, a esquizofrenia, a bipolaridade principalmente, o transtorno de personalidade, borderline, uma série de síndromes que a gente conhece, né, e que estão nos livros de medicina e de psicologia. Pois bem, uma série dessas síndromes, elas se caracterizam justamente por isso, por uma mudança rápida de humor.
Então, ao mesmo tempo em que a pessoa está motivada a fazer tal coisa, aceita fazer tal coisa, aceita ir a determinada festa, a determinado passeio, no momento seguinte ela já pode mudar de ideia. E não é algo que ela queira, que ela esteja fazendo para afetar alguém. É algo que vem justamente dessa forma dela lidar com esse adoecimento. Muitas vezes a gente acha que fulano quer me atingir, estava ótimo na estante, falou que ia participar da festa de Natal. Gente, quantas vezes aconteceu isso aqui dentro da minha casa? Eu falava com meu filho, vamos fazer o Natal assim, assim, seus avós vão vir, os parentes vão vir. E aí no dia, o que ele fazia? Ele ia dormir. Quando eu não sabia de nada, assim como muitas dessas pessoas que foram entrevistadas, eu não tinha ideia de que isso poderia acontecer, eu achava que era para me atingir. Ele queria que eu me sentisse mal, tendo planejado aquela reunião e etc, etc, etc. Hoje eu vejo que não, que essa mudança de humor acontece praticamente todos os dias e praticamente várias vezes ao dia, dependendo da ocasião, dependendo da fase, dependendo da medicação, dependendo da terapia que a pessoa está fazendo. Muitas vezes essa terapia está mexendo com algo que já aconteceu em sua vida ou com seu passado, trazendo lembranças. Então tudo isso pode influenciar muito nesse humor. O fato é, sem conhecimento, a gente não consegue aceitar a outra pessoa como ela é. O fato é esse. É por isso que nós identificamos nessas pesquisas muitas vezes isso, a falta de comunicação que acontece oriunda, vinda justamente dessa falta de conhecimento. Mas a gente percebeu também em outras famílias o seguinte, que mesmo sem muita informação a respeito, algumas famílias conseguiam manter o equilíbrio, sabe? Manter o equilíbrio familiar, manter a harmonia e estar fora dos conflitos, daquelas brigas, daquelas desavenças, daquelas expulsões de casa que acontecem e que chegou a acontecer dentro da minha família. Pois é, algumas famílias elas sabem lidar muito bem com isso, porque são famílias que se comunicam muito. Os pais, principalmente a mãe, eu vi o papel da mãe ali muito presente de estar falando para os irmãos o que está acontecendo, o que está acontecendo com aquele outro filho, o que está acontecendo com aquele parente, trazendo uma certa sensibilização à forma como as pessoas lidam com esse paciente. Então, essa comunicação também, ela consegue driblar, nós percebemos, a falta de informação. A falta de informação, é claro que é muito importante, mas a empatia, a sensibilização, o tentar se colocar no lugar da outra pessoa. Lá na faculdade tem muito essa discussão, eu já presenciei. A empatia não existe, porque a gente de verdade nunca consegue se colocar no lugar do outro. Eu concordo plenamente. A gente nunca consegue se colocar 100% no lugar do outro. Mas a gente pode tentar. A gente pode tentar um pouquinho que seja se colocar no lugar do outro. É claro que a gente não tem a mesma experiência de vida, é mesmo que a gente não passou pelos mesmos problemas, as mesmas atribulações, a gente não passou pelas mesmas alegrias, pelas mesmas conquistas e vitórias, mas a gente pode sim tentar se colocar no lugar do outro. E quanto mais a gente tenta, quanto mais a gente faz esse exercício de empatia, mais a gente consegue se aproximar do ponto melhor possível. Se não é 100%, a gente consegue cada vez avançar mais nessa escala. E quanto mais a gente avança, mais a gente aceita a outra pessoa, mais a gente compreende, mais a gente
consegue se comunicar com essa pessoa de uma forma mais saudável, mais a gente consegue manter um relacionamento equilibrado, onde a gente consegue ouvir a pessoa, onde a gente consegue ouvir as queixas daquela pessoa, daquele paciente, no caso, mas a gente não se irrita com isso, porque a gente percebe que essa pessoa, ela está fazendo o melhor que ela pode. Ela está tentando o máximo possível ser como ela era antes. E é muito difícil a gente ficar nisso, nessa ansiedade de tentar agir, ser e pensar como a gente agia, era e pensava antes, porque aqui nesse meio tem esse adoecimento. A esquizofrenia, no caso, a bipolaridade, no caso, o transtorno de personalidade que a gente não sabia que tinha, aí a gente descobre que tem. O transtorno de personalidade, ele é um transtorno, como o nome diz, ele é algo da personalidade. A pessoa já nasce com isso, ou se desenvolve isso muito de cedo. Mas a pessoa ficar tentando ser aquilo que ela não consegue, aquilo que ela não dá conta, isso traz uma grande ansiedade. E por si só essa ansiedade, ela já começa a criar uma dificuldade de comunicação. Então, quanto mais a empatia, quanto mais a pessoa tenta se colocar no lugar do outro, quanto mais essa pessoa tenta se comunicar da melhor forma possível, de forma direta, falando, indo direto ao ponto, falando o que esse paciente precisa de fato fazer. Você chegar e falar assim, olha, vá tomar um banho aqui, agora, aqui está a toalha, aqui está o sabonete, vá e tome o seu banho. É muito mais prático, é muito mais eficaz do que você... e aqui tem um cheiro, tem uma pessoa aqui que está cheirando mal. Normalmente, quando a gente fala assim, tem alguém aqui cheirando mal, a pessoa já se toca e vai tomar banho. No caso da pessoa com alguma síndrome mental, pode ser que isso não aconteça, pode ser que essa mensagem não atinja o seu alvo. Percebe como a gente tem que ser direto? Está aqui a toalha, está aqui o sabonete, vá tomar o seu banho. Ou, aqui está a sua refeição, aqui está o seu almoço, aqui está o seu jantar. Porque muitas vezes essa pessoa, ela não percebe que ela tem que ir na cozinha, preparar o seu almoço, preparar o seu jantar. Às vezes nem um miojo, um macarrão instantâneo, essa pessoa consegue fazer. A gente não precisa ficar cuidando noite e dia, sabe, o tempo todo, 100% naquela pessoa, tentando adivinhar o que aquela pessoa está pensando. Mas a gente pode muito ajudar nesse dia a dia, nesse equilíbrio desse dia a dia, para evitar justamente isso, os conflitos. Porque os conflitos, eles acabam minando a harmonia de qualquer família. Tenha ou não tenha um paciente. Os conflitos, eles são bons em até certo ponto, eles podem ajudar em algumas questões, porque as pessoas acordam para a vida e tentam se modificar e tentam se melhorar, mas de uma maneira geral os conflitos não são bons. Eles tiram o equilíbrio familiar, eles fazem com que a gente já entre em casa muito chateado, muito nervoso, pé da vida mesmo, muitas vezes com aquela pessoa que passou o dia dormindo enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu tenho que me virar, enquanto eu tenho que trazer dinheiro para casa. Mas é isso, buscando informação, buscando conhecer o que aquela pessoa vive, o que aquela pessoa passa, eu passo a entender melhor essa pessoa, eu passo a agir de uma maneira mais positiva, propositiva dentro dessa família, de forma a diminuir esses conflitos. Muitas famílias também que relataram equilíbrio familiar citaram uma religião ou uma crença
ou uma experiência que essa família divide em conjunto, ou seja, algo que essa família faz de forma unida, algo que essa família faz buscando, visando o bem comum familiar, sabe? Muitas vezes um estudo, muitas vezes, como eu falei, uma religião, muitas vezes uma crença, muitas vezes uma... Porque assim, eu desvinculo religião de crença, porque a crença muitas vezes não está ligada a nenhuma religião. E é isso, algo em comum que essa família possa fazer junto, e que essa família possa buscar junto, e que essa pessoa, esse paciente, também esteja junto, participando. Isso é muito importante. Abre o leque, abra o leque de oportunidades para essa família. Abre esse relacionamento para algo que é muito bonito, que é o relacionamento da irmandade mesmo, de ser irmão, de ser amigo, de ser companheiro, de ser, muitas vezes, amigo mesmo, ao pé da letra dessa pessoa, de forma a proteger, de forma a fornecer, de trazer o que essa pessoa precisa para estar bem, para estar cuidada, para fazer o seu tratamento. Bom, gente, é isso aí. O que eu queria trazer para você era muito disso, acerca dessa pesquisa. A gente pode voltar a falar sobre essa pesquisa outras vezes aqui no canal, então eu gostaria que você deixasse o seu comentário, o que você achou, se você de alguma forma se sente beneficiado com essas informações que eu trouxe, e se você quer que eu fale mais a respeito. Tudo isso é muito importante para mim, para que eu grave melhores vídeos a cada vez, para que eu possa chegar direto ao ponto que você quer ouvir. Tá certo? Então eu aguardo o seu comentário. Eu desejo que você tenha uma ótima semana, que você tenha assim, muita luz, muita paz, proteção, que você fique com Deus e que a gente se veja no próximo vídeo. Tá certo? Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.